Fala, galera, massa, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Lembrando que nós estamos ao vivo da Praia da Taíba, que é o litoral leste, né? Fica no litoral leste do estado do Ceará. Eu digo nós porque sou eu e Viviane, que é minha sócia, minha companheira, e é minha sócia na Barong, né? Nós estamos aqui na Barong House, que é a sede da nossa produtora. Nós temos uma produtora audiovisual. E ao longo de uma década e pouco, nós fomos nos especializando em produção de documentários. Fazemos algumas outras coisas também, mas o nosso foco principal é documentários. Então, nós viajamos muito pelo Brasil e alguma coisa também fora do Brasil, documentando sempre com preferência em paisagem, vida selvagem e conteúdos ligados ao meio ambiente. Porém, com esse momento, né, em que a gente não está podendo viajar, nós decidimos, né, estudar todo um aparato tecnológico aqui e resolvemos produzir conteúdo, e aí foi onde nós criamos um hub de conteúdo audiovisual, em que a gente está pegando pessoas que a gente conhece ao longo, né, da nossa história. A gente foi conhecendo e conversando com pessoas, nós sentimos a necessidade de conectar essas pessoas, pegar pessoas que a gente conheceu, que falam sobre um determinado assunto, e aí trazer para a gente falar, e assim a gente está com essa proposta bem diversificada, mas assuntos bem legais, né? Então, sem mais delongas da nossa apresentação, hoje a gente tem um convidado bem legal, né, que eu já conheço há algum tempo, produz um conteúdo massa, mas já agradecendo mais a presença dele aqui. Mas antes de chamá-lo, a Viviane fez um videozinho para apresentar um pouco quem é o nosso convidado. Veja aí. O que eu encontrei é, de fato, um foco. É isso que está acontecendo com a ciência brasileira. Chegue junto, Hugo Fernandes. Boa noite, meu amigo. Como você está? E aí, Fábio, Viviane, boa noite. Como é que tô? Tô bem, cara. E vocês, estão bem? Tranquilo? Na medida do possível, né? Eu falo que o Tô Bem em 2020, 2021 tem que vir acompanhado com uma nota de rodapé, né? Então com asterisco, né? E aí, realmente, diante do possível... Sim, a gente está realmente mantendo o isolamento, a gente mora numa vila de pescadores, então para a gente se torna mais fácil, a cidade é pequena, e aí nos adaptamos rapidamente à coisa do online, passamos a trabalhar online, sentindo falta das viagens, mas entendendo que o momento agora realmente é de ficar e contribuir aí para que a saúde se estabeleça e a gente não atrapalhe, né, ao sair de casa, etc. e tal. Mas, vamos lá, Hugo, Hugo, né, acho que a maioria de vocês já conhece. O Hugo tem um trabalho muito forte agora de divulgação científica, de conservação, teve um trabalho lindo que ele fez no Pantanal, e agora também está acompanhando tudo isso que está acontecendo da pandemia no Brasil, com uma visão bem crítica, bem legal, e trazendo informação de forma muito bacana para a gente. A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas coisas, mas como documentarista, Hugo, assim, acostumado a contar histórias, a entender, a gostar de histórias, eu queria voltar um pouco mais antes do Hugo biólogo, cara. Eu sei que você não é cearense. Na verdade, conta um pouco aí, você chegou no Ceará, você se formou aqui, fala um pouco aí da tua história, né, te apresenta e vamos nessa. Eu não sou cearense, o que é uma pena. Eu costumo dizer que dos títulos, né, de mestrado, doutorado e tudo, tem um título que eu gostaria muito, que é o título de cidadão cearense, sem dúvida. Assim, eu estou aqui há muito tempo já, há quase 20 anos, e é um prazer, na verdade, cara, morar aqui, porque foi um pouco de destino com escolha. Eu me formei aqui, de fato, me formei na Federal do Ceará, em biologia, mas eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, e
eu ainda me considero bem mineiro, assim, carrego muito ainda da cultura mineira e, inclusive, do futebol, né? Sou cruzeirense, para você ver o meu ano de 2020 e 2021 tem sido nada fácil mesmo, né? Mas eu tenho essa predileção pelo Ceará há muito tempo, porque meu ensino médio, a faculdade, foi tudo aqui, e eu criei aqui um círculo social muito enraizado, né? Então, quando eu fui fazer mestrado, doutorado fora daqui, eu voltei em definitivo quando eu fui concursado pela UES. Sou professor da Estadual do Ceará, então, assim, ok, sempre teve um pouquinho de leme virado ali para onde estaria a minha base, né, o meu círculo social, mas, enfim, a gente sabe que concurso não é muito uma questão de acertar o leme, né, para onde a gente quer. A gente tem que abrir bastante nosso leque. Mas deu certo, né, o leme foi apontado para onde eu queria. Massa, massa. Hugo, eu lembro que eu comecei a acompanhar o teu conteúdo já há alguns anos, cara, e o primeiro assunto que eu queria falar com você era sobre conservação, né? Esse trabalho de divulgação científica nessa área, o que você fez, o que você tem feito, cara, para ajudar nesse processo até de entendimento da sociedade, cara, a importância da extinção de uma espécie. Tem gente que ainda não percebe, não se toca disso. E como é mal divulgado, a gente tem uma série de espécies aqui, vizinhas da gente, que ninguém tem a menor noção que está para entrar em extinção. Então, como é que você vê isso? São duas histórias que acabam se complementando, né? Eu venho da conservação, academicamente falando, né? Minha graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo foi nesse caminho de conservação. Eu trabalho com análise de impacto de caça, né? Eu tento entender qual é o perfil e as motivações e o que isso causa na natureza, né? A caça de animais silvestres. Só que, em paralelo, eu fiz muita consultoria ambiental também, né? Então, eu rodei já 23 estados do Brasil a trabalho, seja pela academia ou seja pela consultoria. Então, eu conheço um Brasil que eu acho que todo brasileiro tem o direito de conhecer, e até posso falar assim que em certas partes do dever, porque eu vejo muito brasileiro gastando rios de dinheiro para conhecer o resto do mundo, e ok, maravilhoso, mas ao mesmo tempo deixa o Brasil escanteado, assim. Então acho que quem tem condição de conhecer o Brasil deveria, porque são muitos Brasis dentro do Brasil, e dentro dessa lógica está a nossa fauna silvestre. Há uma informação bem disseminada, né, de que o Brasil é um dos países com a maior biodiversidade do mundo, ou com a maior biodiversidade do mundo. Isso é bem disseminado, mas que biodiversidade é essa? Será que as pessoas conhecem? E definitivamente não conhecem. Se você for comparar o valor que o estadunidense, por exemplo, dá à sua fauna, é incomparavelmente maior com o valor que o brasileiro dá. Mas o brasileiro, eu quero dizer esse brasileiro urbanizado, né? Porque o brasileiro sertanejo, pantaneiro, pampiano, o brasileiro que tem ali uma raiz fincada no meio silvestre, ele conhece muito bem. Então, eu acho que o que houve foi uma desconexão em relação à natureza à medida que o Brasil foi se urbanizando, principalmente da década de 50 para cá. Esse cenário, eu comecei a perceber que era grave quando animais muito, como é que eu posso dizer, apelativos, né? Às vezes mamíferos, ameaçados de extinção, eram completamente desconhecidos do grande público. Então, se eu falar para as pessoas, por exemplo, que existe no Brasil o gato morisco, 4 espécies de gato do mato muito parecidas, 5, na verdade. Tem o gato, a jaguatirica, além da onça parda e da onça pintada, então só de felino, que são animais muito apelativos, o brasileiro não conhece. Se pá, ele vai conhecer a onça pintada, né, a onça parda, um ou outro gato do mato. Ainda tem mais uma espécie ainda, que é o Leopardus colocolo, que é o gato pampeiro. Então, assim, é muita coisa, né, no Brasil. A gente precisa mostrar isso. E
E não é simplesmente mostrar, a gente precisa convencer. Então, lá em 2014, mais ou menos, aliás, antes disso até, né, comecei a escrever em 2010, mas era político-científico. Quando eu comecei a mostrar fauna, foi no Facebook em 2012, mais ou menos. Comecei a fazer isso com fauna nativa. Até que isso fez um barulho no Facebook na época, e eu fui chamado para um TEDx, aqui de Fortaleza. TEDx Fortaleza de 2014, e foi quando eu resolvi profissionalizar o que eu estava fazendo, que ainda era muito amador. E aí eu fiquei 5 anos na televisão, eu recebi um convite logo depois do TEDx, fiquei no SBT durante 5 anos, SBT do Ceará, TV GHD, mas no meio desse processo eu voltei às minhas raízes de escrever sobre coisas político-científicas, e hoje basicamente eu tenho feito isso na mídia tradicional, mas nas redes sociais eu ainda mantenho também trabalho forte na conservação. Academicamente falando, que eu trabalho com isso, a minha pesquisa é em conservação, né? Mas também na parte de divulgação científica, e hoje esses dois mundos estão entrelaçados.